O Titanic. Com estruturas estanques e casco blindado em aço, ele é quase impenetrável. A bordo, os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos oferecem conforto e segurança. Se ele foi construído para não afundar, por que então isso aconteceu? Hoje, em Maravilhas Modernas, a tecnologia do Titanic. Maravilhas Modernas. A imensidão da parte flutuante não permitia vislumbrá-lo de uma só vez. Pesando milhares de toneladas, boa parte dele ficava imersa nas águas tranquilas. É provável que tenha brilhado mesmo na noite sem lua da viagem inaugural. E por incrível que pareça, ele foi criado totalmente fora d'água. O iceberg que afundou o Titanic. Talvez a história do Titanic comece aqui, no gelado Atlântico Norte, onde os icebergs são formados ao se desprender das geleiras junto à costa da Groenlândia. Foi aqui que se deu a batalha entre tecnologia e natureza naquela noite de abril de 1912. E foi aqui que a tecnologia perdeu. How do you take the largest ship in the world on its maiden voyage full of the wealthiest, most influential people of two continents, that's called unsinkable, and crash it in the middle of the Atlantic before it ever completes its maiden voyage? De 10 a 15 mil icebergs se formam a cada ano perto da Groenlândia. Alguns chegam a conter 3 milhões de toneladas de gelo formado há 110 mil anos e ainda representam riscos à navegação. They're deteriorating. By the time they make it to the Grand Banks and eventually south out into the shipping lanes, typically they're very dramatic in shape. They've taken on irregular shapes, and they're beautiful, but they're also very dangerous. A Patrulha Internacional do Gelo, ligada à Guarda Costeira dos Estados Unidos, monitora os icebergs por meio de imagens de satélite, radares e aviões de reconhecimento C-130. Our job is to find the icebergs and then draw an imaginary line in the ocean so that ships transiting across through there say, if you stay south of this line and east of this line, you're not going to encounter an iceberg like the Titanic did. We tried to predict their drift and their deterioration because the mariner doesn't want to know where it was when we found it. He wants to know where it's going to be when he gets there, so they don't violate that basic law of physics of trying to occupy the same space at the same time. A Patrulha do Gelo foi criada após o desastre do Titanic para monitorar os icebergs nas rotas marítimas do Atlântico Norte. We're batting 1,000, to use a baseball analogy, since we've been in the business starting in 1913, even before our official ratification. No one has hit an iceberg who has adhered to our limits. Ships still hit icebergs, but they have been inside the Ice Patrol's limits. And obviously, there's never been a disaster that comes anywhere close to the loss of life from the Titanic. Todo ano, no dia 15 de abril, data do naufrágio, a patrulha joga uma coroa de flores perto de onde o Titanic afundou, em homenagem às quase 1.500 vítimas. Contrastando com a simplicidade do iceberg, estava o Titanic da White Star Line, na época o maior navio já construído, com 269 metros de comprimento, 29 metros de largura e 53 mil toneladas de peso. De ponta a ponta, ele era mais alto que os maiores arranha-céus da época. Mesmo com a quilha submersa, ele tinha a altura de um prédio de 11 andares. Navegava à velocidade de 22 nós, ou cerca de 40 km por hora. Os construtores o consideravam praticamente inafundável, pois ele incorporava a experiência acumulada em meio século de construção de grandes navios de passageiros. Most of the technology that existed in 1912
Also existed 50 years prior, but it was in its infancy. It was in a development stage. It was just experimental. The Titanic was a culmination of the development of all this stuff and pulling it together and putting it into one package. Titanic was actually the second of a class of 3 superliners that were projected to establish reliable big ship service between Europe and America. The Olympic-class ships were really state-of-the-art, not cutting edge, but state-of-the-art. O navio representava a opulência da época, que começara quase 50 anos antes, na era de ouro das invenções e descobertas. Caracterizadas pelos avanços tecnológicos que se seguiram à Revolução Industrial, foram muitas as conquistas dessa era dourada. O motor a vapor de Thomas Newcomen foi aperfeiçoado e patenteado por James Watt em 1769. Na metade do século XIX, enormes motores a vapor de carvão movimentavam fábricas, locomotivas e navios. O mesmo carvão que alimentou a Revolução Industrial agora era extraído com mais eficiência com o uso dos motores a vapor. Eles eram usados para expelir gases tóxicos e água das minas e dar acesso ao carvão encontrado nos veios mais profundos e perigosos. Outro avanço tecnológico da metade do século XIX foi a capacidade de Henry Bessemer de converter grandes quantidades de ferro em aço. Injetando ar no ferro derretido, eliminavam-se as impurezas e obtinha-se um metal mais leve e forte. A eletricidade gerada pelos motores a vapor movimentou outras tantas invenções no final do século XIX. Entre elas o telefone, o elevador, o telégrafo sem fio e a lâmpada. Essa era de ouro trouxe à luz os processos da natureza e também como ela podia ser controlada em favor do homem. Na entrada do século XX, os construtores navais já tinham o conhecimento necessário para revolucionar a viagem por mar e deram início à era dos grandes navios de passageiros. England and Germany and France and Holland were your main maritime nations. The United States was a poor second cousin, and they had the American line, but basically it was those 4 countries in Europe that had the large shipping. As duas maiores linhas inglesas, a Cunard e a White Star, competiam entre si e com concorrentes de outros países. Os clientes eram basicamente imigrantes europeus em busca de uma nova vida no Novo Mundo. One thing that people don't understand is these ships were built for the immigrant trade, which was a flourishing type of economy in those days. And there was only one way to cross the ocean. So your ships were built for the immigrant trade, and of course it was the only way that first and second class type of people could cross the ocean, so they made the necessary accommodations for them. A mais veloz e sofisticada Cunard superou a White Star em 1907, ao lançar os 2 maiores e mais rápidos navios do mundo, o Lusitânia e o Mauritânia. Cada um pesava mais de 30.000 toneladas e atingia a velocidade de 26 nós, reduzindo a viagem transatlântica a 5 dias. A empresa irlandesa Harland & Wolff, construtora da White Star, tinha de reagir. Mas como? Cautelosa, ela não pretendia competir com a Cunard em rapidez, porque cada nó a mais implicaria enormes gastos em combustível. Speed is very, very expensive. And I think it is, for every knot over 21 knots, you have to have the same amount of power to drive it the next knot higher. So coal consumption makes speed a very expensive operation. Como alternativa, a White Star e a Harland & Wolff criaram os maiores e mais luxuosos navios já construídos: o Olympic, o Titanic e o Britannic. Se bem-sucedidos, os navios da classe Olympic responderiam à velocidade da Cunard com puro esplendor.
A construção do Titanic teve início em 31 de março de 1909, 3 meses após a do Olympic, aqui em Belfast, no estaleiro da Harland & Wolff, do Lord Pirrie, no Mar da Irlanda. Harland & Wolff gained a reputation for being able to build large ships. They concentrate on 2 areas, large ship technology and steam engine technology. So when Lord Pirrie and Ismay got together and designed the Olympic class ships, the Harland & Wolff shipyard was in a good position to accommodate the building of these 2 hulls. Mas a construção de navios tão grandes exigiu a reestruturação do estaleiro para acomodá-los. The shipyard had to radically change a lot of stuff in order to build those 2 ships. They had to take a space which was normally used for building 3 ships and reduce it to 2 building slips and put up a tremendous gantry over it to handle the heavy weights that were going to be moved along underneath. About 4.5 feet of concrete had to be sunk into the slipways as a base to make 2 giant slipways to erect these 2 hulls. A large gantry was designed. This gantry would be used to suspend things like the hydraulic riveter, various other tools, used as a crane to lift heavy objects up to the heights they needed. A grua de pórtico de 67 metros de altura e 6.000 toneladas era a maior do mundo no gênero. Thomas Andrews, da Harland & Wolff, era responsável pela execução dos projetos, acompanhado de perto pelo diretor-geral Lord Pirrie, que elaborou as alterações. A White Star montou cada fase do planejamento e construção por meio de seu diretor, J. Bruce Ismay. A Harland & Wolff era a maior empregadora de Belfast e mais de 15.000 operários trabalhavam 6 dias por semana na construção dos enormes navios. De certo, foi impressionante ver esses monstros tomarem forma, mas pouca coisa no projeto era inédita. The single technological flourish in the Titanic was size. I think she was evolutionary, but she was not revolutionary. Her main distinction still remained size. Harland & Wolff was the tried and true. They'd done it for decades. They just built basically the same ships over and over again. O processo de construção de qualquer navio começa pelo assentamento da quilha, que percorre o centro do fundo do navio. A steel ship is built using a skeletal structure. If you can think of the keel as the spine, and then ribs that come up from the spine, and then a skin over that to make a complete structure. O Olympic e o Titanic tinham fundo duplo, um espaço vedado entre a quilha e o primeiro convés. Esse elemento visava principalmente a segurança, mas servia como área de armazenagem para o lastro d'água. O casco duplo, processo que acrescenta um casco de aço ao já existente, aumentava a segurança, mas era dispendioso e incomum para a época. Then ribs went vertically up. 3 feet spacing was the average between the ribs, length of the vessel. As the ribs began to take shape, then you started to put in deck beams to give it longitudinal rigidity as you're building it up. Once the framing process is done, and the framing process took about a year, then you began the plating. O casco de quase 26.000 toneladas seria coberto por chapas de aço imbricadas, de até 18 metros quadrados e 2,5 cm de espessura. O aço era forjado pelo processo de fornalha aberta, um avanço em relação ao velho método de Bessemer. O processo requeria enormes fornos de tijolo que atingiam temperaturas de quase 1.700 graus. This process of making the steel on an open hearth was a bit more efficient because you could melt scrap iron plus ore together and reuse some byproducts from other processes and generate the steel that way. That was the state-of-the-art technology at the time,
It was about the best and most efficient way to produce mild steel. O aço do Olympic, Titanic e outros navios da época era propenso a micro-rachaduras, que provocavam minúsculas fissuras, sobretudo em volta dos rebites. A Harland & Wolff sabia disso, mas não considerava um problema. As chapas de aço eram fixadas em todo o casco por mais de 3 milhões de rebites de 7,5 cm de comprimento. The rivets that were hydraulically driven into the ship, they had these huge hydraulic presses that they hung from the gantry that was suspended over the hulls as they were building them in Belfast. The hydraulic riveting was used on a great part of the ship, but where the machine couldn't fit, it was all done by hand. Embora moderno na época, o método não era infalível. O metal imperfeito chamado escória às vezes penetrava nos rebites de ferro batido que eram martelados à mão. Slag in the wrought iron rivets is the result of the fact that neither the Bessemer nor the open hearth process of making the steel were perfect in extracting all its impurities. Some of it eventually finds its way into the making of the rivet, and that slag will weaken the rivet. Esses rebites não seriam aceitos pelos padrões atuais, mas eram o que havia de melhor na época e considerados mais que apropriados. Dentro do casco havia 15 anteparas, separando 16 compartimentos estanques alinhados no fundo do navio. Praticamente todo navio, como o Titanic, possuía anteparas semelhantes. Mesmo com rupturas nos 4 compartimentos frontais ou em 2 compartimentos laterais, o navio não afundaria e uma colisão raramente rompia mais de um compartimento. Mas os projetistas achavam desnecessário vedar o topo dessas paredes. Dado o número de compartimentos rompidos que o navio poderia suportar, o nível da água dentro deles jamais chegaria ao topo das paredes. A água só atingiria o alto se um número maior que o suportável de compartimentos se rompesse e o navio perdesse flutuabilidade. E isso levaria ao naufrágio, independentemente da altura da água nas paredes. Harland & Wolff was very sensible and practical about their application of what they had learned from experience and what we're going to use in our ships. They went for safety, comfort, ironically safety, with all the watertight subdivision and so forth. Em 31 de maio de 1911, quase 7 meses depois do lançamento do Olympic, o Titanic foi lançado à água. Mais de 100 mil pessoas viram o navio desembocar no rio Lough, utilizando 22 toneladas de graxa feita de gordura, sabão e óleo de trem. Um operário morreu pouco antes do lançamento, a segunda morte ligada à construção. He unfortunately was removing the poles or the lumber underneath and one fell on him, and he later died in a Belfast hospital. A perda de vidas fazia parte do negócio. Estimava-se uma morte para cada 100 mil toneladas de construção. Além do custo humano, havia o financeiro. O Titanic acabou custando 7,5 milhões de dólares a Harland & Wolff, o equivalente hoje a bem mais de 120 milhões de dólares. Nessa fase, o navio ainda não passava de um casco vazio. 3 grandes âncoras, 3 enormes hélices e 4 chaminés foram projetadas e construídas para ele. As âncoras foram forjadas em aço bruto. The side anchors were 7 3/4 tons each. The center anchor was 15 tons, and there's a famous picture of all the horses carrying it to the yard. As 2 hélices laterais de 3 pás, com 7 metros de diâmetro, pesavam 38 toneladas cada. A hélice central de 4 pás tinha 5 metros de diâmetro e pesava 22 toneladas.
The propellers were made at Harlan and Wolff's yard themselves. They did have a foundry at that time that produced certain parts. The cast steel bosses for the wing screws and the bronze blades were both produced there, as well as the four-bladed center screw, which was also manganese bronze. 4 chaminés ovais encimavam o centro do navio. 3 of the 4 funnels were necessary for ventilation of combustion and flue gases from the boiler rooms. The 4th one was not necessary for removing boiler gases, but it was added for aesthetics partially, but also was used as a ventilator for the turbine engine rooms, and it also had a pipe that came up from the inside from the galleys, which vented off the coal smoke from those stoves and ovens. Havia mais de 2.000 escotilhas e janelas no navio. 2 mastros de 62,5 metros foram incorporados. Um com um guindaste para içar veículos e uma escada para subir ao cesto de gávea para observar, entre outras coisas, icebergs. Levaria quase um ano para terminar de equipar o Titanic. Fitting out, basically that's the completing of the ship. You take an empty shell and you turn it into a palatial floating palace. A Harlan and Wolff começa então a acrescentar não apenas móveis e tecidos, mas também a tecnologia que faria do Titanic uma conquista da era eduardiana. Embora o Titanic fosse o maior navio do mundo, os 3 navios da classe Olympic foram projetados para ter 269 metros de comprimento. Olympic and Titanic were built from the same basic drawings exactly. They're exactly the same length, the same width, the same height. They were designed originally to be identical twins. Mas as alterações que elevaram o peso do Titanic para 53.000 toneladas fizeram dele o maior e tão imponente por dentro como por fora. The heart of all power on the Titanic came from steam. The generation of steam propelled the ship. It lit the ship, made electrical power for all the stuff on board. It ran the refrigeration systems. It ran everything. There were 6 boiler rooms occupying a space of about 320 feet throughout the length of the ship. 29 caldeiras de 4,5 metros de altura foram instaladas no casco. Perto das caldeiras ficavam os motores do navio, 2 alternativos e uma turbina a vapor. Os 2 motores moviam as hélices laterais. Each of these reciprocating engines had a high-pressure cylinder, an intermediate pressure cylinder, and a low-pressure cylinder, each one driving a crank on that crankshaft. Steam was admitted at approximately 210 pounds per square inch to the high-pressure cylinder. It was exhausted from the high-pressure cylinders to the intermediate at 78 pounds per square inch. And then from the intermediate to the low pressure at 24 pounds per square inch. Depois que o vapor saía do cilindro de baixa pressão, ele ainda era utilizado no vácuo desses tubos fechados. In Titanic's case, they took that remaining steam, which exited out of the engine at 9 psi, and they diverted it into a low-pressure turbine, which used the steam to impact against thousands of blades attached to rotors. A turbina movia a hélice central. Depois, o que sobrava do vapor era desviado para os condensadores e transformado de novo em água, retornando às caldeiras num sistema fechado. It was extremely efficient. Ships only 50 years before it did not have this sort of stuff, and they burned tremendous amounts of fuel. O navio podia carregar cerca de 6.000 toneladas de carvão nos enormes paióis. Utilizando cerca de 625 toneladas de carvão por dia a 22 nós, os motores do Titanic rendiam de 46 a 50 mil cavalos de força. Mas não faziam só isso. Eles também geravam eletricidade. Titanic's electrical plant consisted of 4 generating sets. Each generating set consisted of an engine coupled to a 400 kilowatt dynamo, which generated a 100-volt direct current that was used in the ship. It was used for a number of things, but primarily electricity was used for ventilation, to run all the fans, for heating, for the electrical heaters throughout the ship, and also for illumination. A eletricidade era relativamente nova em navios de passageiros e o Titanic aproveitou isso como nenhum outro navio. Mais de 320 quilômetros de cabos elétricos e mais de 10.000 lâmpadas iluminavam o navio de forma quase excessiva.
A eletricidade também movia um dos 3 sistemas fechados de telefonia a bordo. Um com uma mesa para 50 ramais e outro que conectava o cesto de Gávea à ponte. Ela alimentava o equipamento do ginásio e os aquecedores dos aposentos da primeira classe, além dos banhos turcos no convés F. There were Turkish baths on other ships, but they just pulled out all the stops here for Olympic and Titanic with a very elaborate Arabian-style cooling room. They had a shampooing room, hot room, steam room. Outra novidade relativa eram os 4 elevadores. 3 para a primeira classe e, numa atitude inusitada de inclusão, 1 para a segunda classe. A terceira classe usava as escadas. As suítes da primeira classe tinham banheiros próprios, uma extravagância na época. Todos os 710 passageiros da terceira classe dividiam apenas 2 banheiras, mas em uma viagem tão curta, o banho semanal podia aguardar até o final da jornada. 3 redes de água forneciam água potável, água destilada para as torneiras e água do mar para banhos e toaletes. Pequenos reservatórios também forneciam água para as pias em alguns cômodos. Os passageiros da primeira classe podiam desfrutar de uma piscina com 9 metros de comprimento por 4 de largura, um luxo encontrado em apenas um navio antes do Olympic e do Titanic, mas em escala bem menor. Em 20 de setembro de 1911, o eficiente cronograma de construção do Titanic foi rompido. Enquanto o Titanic recebia o equipamento, o Olympic colidiu com outro navio. Durante o trabalho de recuperação de seu casco, o Titanic ficou em segundo plano. Houve quem alegasse que o enorme porte dos navios em relação aos lemes resultava em pouca mobilidade. Com altura equivalente a 5 andares e 101 toneladas, o leme não era pequeno, mas seria adequado a um navio dessas proporções? Much has been made about the rudder being too small. This is another one of these myths. Based on data that still exists from the Olympics trials, the turning circles and the amount of time it took to change that ship's direction are perfectly acceptable within today's standards. Indiferente ao fato de que a colisão do Olympic pudesse resultar de falha no projeto, a Harland & Wolff realizou os testes marítimos do Titanic quando os sistemas do navio são verificados. Em 2 de abril de 1912, após submeter o navio a curvas e manobras, os satisfeitos proprietários não viram motivo para adiar a viagem inaugural do Titanic, prevista para 8 dias depois, em 10 de abril de 1912. O Titanic zarpou de Southampton para Cherbourg em 10 de abril de 1912, com cerca de 1.300 passageiros, entre eles o projetista Thomas Andrews e o presidente da White Star Line, J. Bruce Ismay. Edward John Smith, veterano capitão da White Star, quis fazer dessa viagem inaugural a última antes de se aposentar. Ele integrava uma tripulação de quase 900 pessoas que levavam os passageiros aos respectivos convéses. O luxo era logo notado, ao menos pelos passageiros da primeira e segunda classe. Um salão da primeira classe reproduzia o Palácio de Versalhes, mas a grande atração arquitetônica do navio era a escada de madeira de 5 andares. To my mind, the grand staircase of Titanic was by far her most compelling and attractive architectural feature. I've never seen anything quite like it before or since in any other ship. It just looks perfect to me. The dome overhead is just perfect. Not too much, not too little. Mas ela não era a única. Outros navios tinham escadarias entre os convéses. Embora a elegância do Titanic fosse irrefutável, ela era também antiquada. Os carpinteiros da Harland & Wolff seguiram o mesmo estilo de mobília, padrão de tapetes e até vitrais de navios anteriores. Em estilo, quase nada era novo. They were somewhat pedestrian, oddly enough. I've never understood why they didn't try. They had the opportunity with Olympic and Titanic to do something very different. And they went for the very same patterns, the very same fabrics, the very same carvings in some of the public rooms that could be seen in some of their earlier ships.
Se o Titanic não era moderno em estilo, em segurança ele excedia. Fundo duplo e anteparas estanques, cujas portas podiam ser fechadas e lacradas eletricamente da ponte. Embora a planta original exigisse 64 botes salva-vidas, o total de 20 excedia o mínimo legal para os navios de bandeira britânica desse porte. It's amazing how people talk about lifeboats. There weren't enough on the Titanic and this type of thing. But one must remember all steamship companies of the time had similar faults. Lifeboat accommodation was based on tonnage, not the number of people you carried. And in fact, the Titanic had more lifeboats than what the requirement called for. She had 14 wooden boats, she had 2 emergency cutters, and she had 4 collapsible boats. Os botes para 1.200 passageiros foram considerados mais que suficientes para um navio com capacidade para mais de 3.000. Os botes se destinavam apenas a retirar passageiros de um navio avariado e não a manter cada passageiro no mar por tempo indeterminado. E não havia com que se preocupar, já que a ciência inventara o telégrafo sem fio para a comunicação em alto mar. Esse talvez fosse o maior avanço tecnológico do Titanic e provavelmente o mais importante aparato de segurança inexistente em qualquer outro navio. She was the only one afloat that carried a Marconi rotary disc. Titanic had 16 studs around the periphery of her disc. This thing spun at a high rate of speed, and every time the electrodes lined up, the spark jumped between them. This caused more hits and gave Titanic's spark a very musical tone. A faísca acionava os eletrodos 120 vezes por segundo e produzia um tom claro de alta densidade. Quando o telegrafista pressionava a tecla, um circuito se completava, fazendo a corrente fluir pelo transmissor. Ao abrir e fechar o circuito, criavam-se os caracteres em código Morse de cada mensagem. And it was the tone itself that carried farther, not the brute power of the spark, but the actual tone. O telégrafo sem fio do Titanic tinha alcance de 250 a 400 milhas durante o dia e mais ainda à noite. They were testing the wireless in Belfast, and the wireless operators actually picked up Cairo. So that was quite a distance back then. Na hipótese de um acidente com o Titanic, um sinal poderia ser enviado aos navios próximos para ajudar nas operações de resgate. Um navio também poderia alertar outros sobre potenciais problemas, tais como icebergs. Mas apesar da ênfase na segurança, os problemas atingiram o Titanic antes mesmo de deixar o porto de Southampton. O enorme casco deslocava tanta água que um navio próximo quase colidiu com ele. E um persistente fogo num paiol de carvão ardeu durante dias. You would have spontaneous combustion in areas of coal bunkers. It happened quite often, and it was not raging flames or anything like that. But they would just continue drawing the coal until the seat of the fire was revealed, and then they would extinguish the embers. O Titanic fez 2 outras paradas antes de rumar para a América com pouco mais de 2.200 pessoas a bordo. Mensagens de congratulações se misturavam aos alertas de gelo nas rotas marítimas. Ao receber os alertas, o capitão Smith colocava o navio em rota mais meridional. Uma interrupção de 6 horas no telégrafo resultou em acúmulo de mensagens, inclusive sobre icebergs durante o final de semana. No domingo 14 de abril, consertado o telégrafo e controlado o fogo no carvão, o navio navegava a quase todo vapor, 22 nós. Era uma noite sem lua e o mar estava tranquilo. Mar calmo e escuro encanta os passageiros, mas sem as ondas e a luz da lua era quase impossível localizar um iceberg. Por volta das 11h40 da noite, um sinal veio da cesta de Gávea. Havia um iceberg bem à frente e o Titanic não poderia desviar. Nenhum outro navio já construído estava mais bem preparado para suportar tal colisão.
Depois de avistar um iceberg bem à frente, estima-se que 37 segundos se passaram entre o alerta da Gávea para a ponte e a colisão do Titanic. I corresponded with Frederick Fleet, who was in the crow's nest of the Titanic, and he said when he first saw the iceberg, it looked like just a little bump on the horizon. But he immediately picked up the telephone that was in the crow's nest and called the bridge and said, "Iceberg right ahead, sir." O iceberg estava a quase 1 milha do navio, que navegava a 21 nós. O primeiro oficial Murdoch mandou virar o leme e inverter os motores, mas simplesmente não havia tempo ou espaço para o Titanic desviar, e Murdoch acabou selando o destino do navio. If the ship hadn't been going, a fraction of a knot that fast, if it had been going any slower, the bow would have, missed it. It was starting to turn, it almost missed the berg. If it had just had 5 seconds more warning or 5 seconds later warning, it might have hit the berg more direct. The ship was designed to withstand a head-on collision. It was that glancing scrape all along the side that was the death knell. A ação da colisão tenha feito saltar os rebites das chapas de aço do casco abaixo da linha d'água ao longo de 67 metros, rompendo 6 compartimentos. Murdoch sabia que a colisão ia acontecer. He went to the lever to close the watertight doors. And from that point on, Captain Smith came up on the bridge, and this was just after they struck the berg, and Captain Smith said, "What happened?" And Murdoch said, "We've struck an iceberg, sir. I tried hard to port around her, but she was too close." And from that point on, the Titanic, of course, was mortally wounded. Há indícios também de que talvez o navio tenha temporariamente subido no iceberg, além de bater de lado. Um sobrevivente afirmou ter visto água entrando por uma parte do casco que não poderia ter se rompido. Fireman Hendrickson saw water pouring into the fireman's passage. That passage was compromised somehow. It was open to the sea. It was a large amount of water. Yet the fireman's passage was in the center of the ship. It was 3 feet away from the skin of the ship. Now, under no account do we speculate that the iceberg penetrated 3 feet into the side of the ship. However, the fireman's passage was supported on stanchions coming from the bottom of the ship. Se esse testemunho ocular foi fiel, a água pode ter entrado por baixo, num compartimento estanque. Thomas Andrews foi inspecionar o navio junto com um carpinteiro enviado pelo capitão Smith. O que eles viram confirmou os piores temores. Andrews calculated that the ship was doomed as soon as he saw the extent of the damage. And I have to wonder what Andrews saw during his inspection. I would like to know if he knew that there were other points of ingress for the water. And based on that, he was able to calculate that at a certain point in this sinking process, the water was going to find these non-watertight decks. And once it did that, the ship was doomed. Apesar das teorias sobre as microfissuras no aço do navio e os rebites debilitados, não há prova conclusiva de que um deles tenha sido importante na causa do desastre. O mesmo vale para a teoria de que o fogo no carvão teria enfraquecido o casco. Em suma, a colisão em si teria causado a tragédia. O capitão Smith mandou baixar os botes salva-vidas logo após a meia-noite. Mas nesse momento, as pessoas ainda não imaginavam que o navio afundaria. Alguns botes tinham capacidade para 65 pessoas, mas eram lançados com apenas 12. Enquanto isso, os telegrafistas enviavam mensagens de SOS. Porém, nenhum navio estava perto o bastante para responder antes que o Titanic afundasse. As Titanic was sinking and sending out her distress calls, you had this 60 hertz a musical tone carrying above all these whispers from all these other plane spark discharges. Bzz, 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 bzz. You've got this musical tone that's very clear and concise. There's no doubt it was Titanic.
And this message carried Titanic's death rattle. Em 3 horas, a perda de flutuabilidade levou o navio a pique, rachando-o em 2 entre a 3ª e a 4ª chaminé. The ship deformed from the bottom up, and eventually as it separated, then it tore the steel plating, it tore the superstructure apart, and the 2 sections separated. The keel was very strong and evidently kept the bow and stern sections connected for a short while after the breakup. The bow section by this time was almost completely flooded and began its descent to the bottom. O resto da história é de tragédia humana, não de tecnologia. Pouco mais de 700 pessoas chegaram aos botes salva-vidas. Mais de 1.500 não conseguiram. Depois de meia hora no mar, elas morreram de hipotermia. O navio Carpathia da Cunard foi o primeiro a responder ao pedido de socorro. Ele chegou na manhã seguinte e recolheu os sobreviventes dos botes, entre eles J. Bruce Ismay da White Star. Em Nova York, uma investigação do Congresso teve início antes mesmo do desembarque dos sobreviventes. As notícias correram o país e o mundo por meio dos modernos serviços de telegrafia ligado aos jornais. Essa tecnologia transformou a tragédia do Titanic no primeiro espetáculo mundial de mídia. Talvez por esse motivo, o Titanic nunca tenha sido esquecido pelo público. There were a lot of changes made due to the sinking of the Titanic. Of course, the first and most important one was that all ships must carry enough lifeboats for the number of people aboard. A legislação endureceu as normas para o uso da telegrafia sem fios nos navios, priorizando relatórios de segurança em detrimento de mensagens pessoais. As rotas marítimas foram mudadas mais para o sul. Exercícios de emergência tornaram-se obrigatórios nos navios de passageiros. A White Star também fez mudanças específicas nos navios irmãos do Titanic. They pulled Olympic from service, sent her back to the yards. They stopped work on hull number 433, which became Britannic, and they incorporated these features, a couple of which, most famous, are the double hull, the extension of the double bottom all the way up around the hull, and vertical extension of key watertight bulkheads. Não há prova de que uma dessas soluções de engenharia teria conseguido evitar o naufrágio do Titanic. As anteparas vedadas podem ter retardado a velocidade do naufrágio, mas não o teriam evitado, já que a flutuabilidade do navio estava comprometida por conta do excesso de anteparas rompidas. A lição que o Titanic deixou talvez seja a de que as conquistas tecnológicas podem esconder vulnerabilidades, mas o risco jamais poderá ser descartado, por mais impressionantes que sejam nossas maravilhas tecnológicas.